E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma análise detalhada. O nosso foco hoje é destrinchar um passo a passo completinho para quem está começando do zero. A ideia aqui é entender como estruturar, lançar e escalar uma propriedade digital altamente lucrativa, tudo isso sem nunca precisar dar as caras na frente da câmera. Basicamente, estamos falando sobre a construção de um negócio de mídia 100% automatizado. Vamos lá? Então, para já começar com o pé direito, dá uma olhada nesses dados do mercado digital. 82 mil dólares. Estamos falando do potencial de receita mensal de alguns dos canais automatizados que mais bombam atualmente. E tem mais, viu? Análises de mercado mostram canais faturando até 10 mil dólares com um único vídeo viral. É um número que assusta de um jeito bom e mostra bem o tamanho gigantesco dessa oportunidade. Mas olha, para manter os pés no chão, a gente precisa prestar muita atenção nesse aviso fundamental do material original. Números gigantes exigem uma boa dose de realidade. O verdadeiro sucesso e a construção de um império duradouro nesse meio exigem pelo menos 12 meses de consistência pura e disciplinada. Aquela armadilha clássica de buscar riqueza da noite para o dia é exatamente o que faz a maior parte das pessoas desistir logo no primeiro mês. Então o compromisso a longo prazo é simplesmente inegociável, beleza? E aqui está o nosso mapa exato para essa análise. Primeiro, a revolução oculta dos canais. Em seguida, os nichos de alto lucro. Depois, a configuração inicial da marca, roteiros e retenção de público, voz com IA e edição e, para fechar, a monetização escalável. E isso nos leva à primeira parte, a revolução oculta dos canais. Embora o modelo sem rosto elimine várias barreiras, o sucesso não cai do céu. Ele exige uma estratégia super rigorosa. A grande vantagem aqui é o anonimato total e aquela pressão social reduzida a zero. Além disso, os custos de produção despencam, porque não há necessidade de comprar câmeras caras ou montar aquela iluminação de cinema. E o melhor de tudo, a possibilidade de traduzir o conteúdo rapidamente e produzir tudo em lote permite que o canal alcance o mundo inteiro. Isso traz uma escalabilidade praticamente infinita. É justamente aplicar essas boas práticas que separa os canais altamente lucrativos daquela galera que só faz spam de conteúdo. Certo? Seguindo em frente, vamos para o tópico 2, nichos de alto lucro. A fonte aqui revela uma tática que é simplesmente brilhante, conhecida como o método da guia anônima. Funciona assim. Abrindo uma aba totalmente limpa e anônima no navegador, a gente pesquisa por termos de um nicho amplo, como finanças ou terror. Aí é só ficar atualizando a página inicial repetidas vezes. Isso acaba enganando o algoritmo, que passa a revelar canais novinhos que estão explodindo em visualizações, mas que normalmente ficam bem escondidos. É a maneira perfeita de descobrir nichos que são muito lucrativos e com concorrência baixíssima, como canais focados apenas em fazer ranqueamento de filmes. E aqui está o verdadeiro pulo do gato. Dá para notar um contraste enorme entre a estratégia genérica e a profissional. Direcionar o conteúdo para demografias super específicas, com foco naquele público ali entre 40 e 60 anos, localizados em países de economia forte como Estados Unidos, Reino Unido ou Canadá, isso pode multiplicar os pagamentos por publicidade em até 10 vezes. O objetivo não é só acumular visualizações vazias pelo mundo todo, mas sim atrair os olhos daquele público que os anunciantes pagam muito, mas muito caro para alcançar. Vamos agora para a nossa seção 3, configuração inicial da marca. Olha só, existe uma tática muito pouco comentada que funciona quase como um passe VIP de credibilidade na hora de lançar o projeto: o uso de contas antigas. A verdade é que os algoritmos confiam muito mais em canais que já existem ali, inativos e seguros, há uns 2 a 15 anos, do que em uma conta criada hoje, do zero absoluto. Essa manobra ajuda a contornar aqueles filtros mais rigorosos da plataforma, garantindo que o sistema não confunda a operação novinha com uma fazenda de bots. É um detalhe super técnico, mas que traz um impacto gigante na velocidade do crescimento inicial. E já que o rosto de quem cria não vai aparecer, a identidade visual do canal assume completamente esse papel. Os primeiros passos para configurar tudo envolvem gerar ideias de nomes fazendo um brainstorm lá com o ChatGPT, criar logotipos em 3D usando ferramentas bem práticas como o Kito ou o Canva e aplicar com muito rigor uma paleta de cores e fontes que seja consistente. Essa consistência visual que vai substituir o contato humano, se tornando a ferramenta principal para gerar aquela confiança imediata, acompanhada de uma boa descrição otimizada, claro. Avançando no nosso guia, parte 4, roteiros e retenção de público. O famoso gancho ou the hook, que são aqueles primeiros 10 segundos críticos de um vídeo, precisa ser tratado como lei absoluta na hora de escrever o roteiro. O público de hoje não tem tempo a perder. Por isso, é absolutamente crucial deixar claríssimo o que será ganho ou resolvido logo nos primeiros instantes.
Se não existir uma promessa clara de benefício e valor imediatamente, a retenção despenca de um penhasco e o algoritmo simplesmente corta o alcance e para de recomendar o conteúdo. Não tem jeito. E a diferença na prática é gritante. Uma introdução lenta daquelas cheias de enrolação e saudações que todo mundo usa faz a galera fechar a aba em segundos. Em contrapartida, um gancho altamente otimizado, rápido, que já injeta curiosidade e promete exatamente qual é a fórmula ou o benefício logo na primeira frase, elimina totalmente a perda de tempo e segura a retenção de um jeito absurdo. É entregar valor absoluto logo no primeiro compasso do roteiro. E se bater aquele bloqueio criativo terrível? Bom, a engenharia reversa com a inteligência artificial entra como a maior aliada. Usando extensões de navegador como a Nextlove, é possível mapear todo o roteiro daqueles vídeos de concorrentes que já viralizaram e provaram que funcionam. Depois, é só jogar isso no ChatGPT para que ele analise essa estrutura que já deu certo e reescreva uma variação totalmente nova e incrivelmente envolvente. É basicamente um atalho inteligentíssimo para garantir engajamento logo de saída. O que nos leva ao nosso quinto tópico: voz com IA e edição. O fluxo de trabalho com essas novas tecnologias é surpreendentemente rápido e perfeito para quem quer escalar a produção em grande volume. O modelo funciona exatamente assim. A gente finaliza aquele roteiro lapidado no ChatGPT, depois gera uma narração quase humana de altíssima qualidade usando o Eleven Labs. Por fim, combina esse áudio sensacional com imagens de bancos de vídeos em editores super ágeis tipo CapCut ou InVideo AI. É desse jeito que a inteligência artificial assume todo o trabalho pesado da montagem num piscar de olhos. Mas atenção para a regra de ouro do áudio. Temos que evitar a todo custo aqueles geradores mais antigos que soam como robôs sem vida, sabe? O segredo é usar configurações bem precisas no Eleven Labs, escolhendo uma voz jovem, um sotaque adequado, o gênero que faz mais sentido para a marca do canal e, claro, ativar estritamente os filtros de vozes de alta qualidade. Manter um tom narrativo cativante que só é natural é o que vai manter as pessoas presas na história do início ao fim. Agora, muito cuidado com aquelas armadilhas clássicas que costumam derrubar projetos logo no começo. Deslizes absurdos, como usar músicas com direitos autorais, deixar o áudio meio abafado ou estourado sem consertar, ou ficar pulando de forma aleatória de um nicho para outro sem nenhuma lógica. Tudo isso gera penalidades muito graves, ou pior, causa desmonetização sumária. Zelar pela qualidade técnica e andar na linha das regras da plataforma é o que realmente blinda a operação a longo prazo. Chegando à reta final da nossa análise, parte 6, monetização escalável. Dá uma olhada nesse roteiro super realista de 12 meses, que ajuda muito a organizar as expectativas. A jornada costuma começar focada lá no primeiro trimestre, de 1 a 3 meses, só para construir a base, atingir os limites mínimos e começar a pingar aquela receita básica de anúncios. Depois, entre o quarto e o sexto mês, a operação evolui para integrar links de marketing de afiliados bem posicionados. E na reta final do primeiro ano, a ideia é lançar produtos digitais próprios e até negociar patrocínios diretos com grandes marcas. E a grande sacada aqui é dominar o conceito de empilhamento de renda. A verdadeira riqueza não vem só de anúncios gerando receita a cada visualização. Ela vem de ativar todas essas frentes estratégicas ao mesmo tempo. Juntar o AdSense primário com links de afiliados que pagam bem, vender produtos digitais como guias para download, fechar patrocínios e ainda criar um clube de membros no Patreon. Isso sim transforma as visualizações normais em uma máquina comercial impressionante. E então, fica aquela reflexão final e provocativa. Com todo esse método nas mãos, as ferramentas de IA ajustadas, a identidade visual mapeada e aquelas táticas implacáveis de prender a atenção nos primeiros 10 segundos, qual será o nicho oculto, de baixíssima concorrência, que vai servir de base para o próximo grande império midiático automatizado? A resposta está na pesquisa profunda. Que toda essa análise de hoje sirva de combustível para dar o pontapé inicial num projeto digital incrível. Um grande abraço e a gente se vê na nossa próxima exploração.